Bom dia a todos, na paz de Jesus, Deus abençoe você. Eu tenho um prazer muito grande de receber você e de ser recebido por você na sua casa, aí nessa manhã fria, primeiro domingo de agosto, um dia antes de a nossa igreja completar 23 anos, que Deus nos abençoe, Deus abençoe você, a sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe o seu ouvido, para que a gente siga junto hoje, aqui, e vamos seguindo. Hoje é a nossa quinta e penúltima lição. Eu já estou com saudade desse tema que me desafiou bastante, me instigou, me ensinou bastante. E eu tenho visto as outras lições onde eu mesmo tenho aprendido as coisas que eu tenho falado aqui. Para nós chegarmos na nossa lição hoje, nós tivemos que deixar alguns reis de fora. Alguns reis do tipo Acaz, um bom rei. Uzias, que foi considerado o amigo da agricultura, então eu imagino que esse rei economicamente tenha feito um ótimo reinado, considerando essa parte da agricultura, não faltou o alimento, está tudo certinho aqui. Nós não tratamos do rei Manassés, que ele tem um Manassés um rei muito ruim, o pior de todos eles, não houve ninguém tão ruim quanto ele, mas um Manassés II, que depois de arrependido, se volta para o Senhor de todo o coração. Manassés tem uma coisa bastante interessante, que ele fez coisas tão ruins que o seu país foi invadido, ele foi levado para a Babilônia preso, lá ele se arrependeu, orou fervorosamente ao Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, Deus ouviu a oração dele, ele foi libertado da prisão, voltou para Judá e voltou a ser rei, e a última parte do seu reinado foi tentando consertar as coisas ruins que ele fez. Mas vamos deixar aqui, eu quero falar essas coisas como um incentivo para você ler essas histórias belíssimas que Deus deixou para o nosso ensino, para nos guiar no caminho dele. E mesmo uma pessoa ruim, como foi Manassés, pode ser ouvido pelo Senhor, pode se arrepender e ser restaurado, e ter a vida restaurada e o ministério restaurado pelo Senhor. Então Deus abençoe a sua vida. Vamos adiante, aqui. O tempo dos juízes, voltando lá antes dos reis, o tempo dos juízes foi um tempo que alternou o tempo de paz e tempo de caos. Era um misto, como vocês estão vendo ali, dos juízes aos reis, então alternava bons tempos e maus tempos. Dos reis até o Gedalias, que é o governador de Judá, você tem um tipo de caos no norte e um certo tipo de perenidade no sul. Mas depois do último governador, ou talvez depois do último rei Zedequias e o governador Gedalias, não há alternância de paz e de sofrimento. O sofrimento é total. Na profecia do livro dos reis, diz que Deus vai limpar Jerusalém como um prato que se lava e não deixa resíduo nenhum, e ainda emborca esse prato para baixo, para que ele fique seco e fique sem nada, absolutamente nada. Vocês estão vendo, tá aí, o nosso slide sobre esse tempo de juízes, dos juízes ao reis e dos reis ao caos total. E, além disso, você tem um país com diversas ideologias. Como as nações estão lutando pelo poder aqui, muitas pessoas estão se envolvendo com ideologias políticas. Então, algumas pessoas acreditavam muito no Egito, as pessoas buscavam o Egito como uma tábua de salvação,
outros buscavam a Babilônia como tábua de salvação, outros buscavam a Assíria ainda como salvadora do seu povo, outros foram para o deserto, outros foram para Edom, e nesse tempo se criaram muitos tipos de milícias, de guerrilheiros que tentavam defender o seu próprio território ou defender sua própria vida. Tem um grupo chamado de Recabitas também, que pessoas que viviam no deserto e foram abrigadas em Jerusalém. Enfim, há um caos político, um caos ideológico aqui no meio do povo de Deus. E fora esses grupos diversos que achavam que era o Egito que traria salvação, outros achavam que era a Síria, e outros achavam que era a Babilônia. Então tem grupos guerreando entre si, grupos lutando por diversos interesses. Tá aqui. Bom, o que derruba um reino? O que faz com que um reino bom, digamos assim, na média, um reino bom como Judá caia? O que faz com que um reino desse caia é a mesma coisa que fez com que o reino do norte caísse. Então a gente vai ver uma passagem das Escrituras, daí vai passar na nossa tela, do segundo livro dos Reis, capítulo 17. Diz, está então fazendo, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, está fazendo um resumo porque o reino do norte caiu. E diz assim: Salmaneser invadiu Israel. No terceiro ano que ele cercou Samaria, então a cidade ficou cercada ali, no nono ano do reinado de Oséias, então Salmaneser conquistou Samaria e levou os israelitas como prisioneiros. Ele mandou então que alguns, veja vocês como aqui a política da Assíria, de Nínive, fazia assim: eles invadiam uma terra, como agora eles invadiram Israel, no norte, Samaria, e eles espalham os seus dominados por diversos lugares. Ele mandou que alguns fossem morar em Hala e outros na Média, dali. Samaria foi conquistada porque pecaram contra o Senhor, e agora vem a descrição por o que faz um reino cair. Porque eles pecaram contra o Senhor, que os havia livrado de Faraó e tirado daquele país, lá do Egito. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme avançavam, e seguiram costumes também dos reis de Israel. Veja você que, ainda que descreva, voltemos ao slide anterior, veja que, ainda que esteja descrevendo a queda do norte, o versículo 8, no final do versículo 8, diz que também já é uma descrição de Judá, porque diz que seguiam os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme avançavam, e seguiam também os costumes dos reis de Israel. Então já é uma descrição do povo de Judá. Vamos para o próximo slide. Fizeram coisas que o Senhor não aprova, construíram lugares de adoração em todas as suas cidades, desde o povoado da aldeia pequena até das cidades maiores. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, levantaram postes ou colunas para Baal e da deusa Azerá. Nos versículos 11 e 12, queimaram incenso em todos os altares pagãos, provocaram a Deus com as coisas que fizeram, adoraram esses ídolos. Vamos seguindo. Fizeram as coisas que o Senhor não aprova, construíram um lugar de adoração, isso. Vamos para o próximo slides. Não quiseram obedecer ao Senhor, foram teimosos, como os seus antepassados, não confiaram no Senhor, que o Senhor poderia trazer libertação para eles, não quiseram obedecer aos ensinamentos da lei do Senhor, não guardaram a aliança que Deus fizera com seus antepassados,
desobedeceram ou desprezaram, fizeram chacota com os avisos que Deus dava através dos profetas, adoraram ídolos sem valor, seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo ao Senhor, que tinha ordenado que não as imitassem. Desobedeceram todas as leis do Senhor, fizeram 2 touros de metal para adorar, fizeram um poste de Azerá, uma coluna, tá ali, uma imagem, e adoraram as estrelas e serviram a Baal. Ao próximo slide, queimaram seus filhos e filhas como sacrifício, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas. Por isso, o Senhor ficou irado contra o povo. Ele ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente Judá. Mas, olha que coisa interessante. Judá era a parte fiel, mas agora vem um resumo de Judá. Mas Judá não obedeceu às leis do Senhor. Aí começa a descrever Judá. Imitaram os costumes adotados pelos reis de Israel e pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando aos inimigos cruéis, que os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor separou Israel de Judá, lá no norte colocaram Jeroboão como seu rei. Este Jeroboão fez Israel abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos os profetas. Israel, a parte norte, foi levado para a Assíria. Versículo 22. Ou parou aí? Tá, parou aqui. Depois você lê até o 23. Esta é a descrição de como Israel pecou, mas veja que ao mesmo tempo que faz uma descrição de como Israel pecou, descreve a queda de Judá, a parte que é fiel ao Senhor dos bons reis de Israel, da parte sul. Então vamos ver alguns reis rapidamente, dos últimos reis do reino de Judá. O fim do reino de Judá é o tema dessa parte da nossa lição. O primeiro desses reis é o rei Manassés. O rei Manassés, de todos os reis, foi o que reinou por mais tempo. 55 anos ele reinou. Por outro lado, ele fez mais maldade do que todos os reis antes dele e depois dele, como está no segundo dos reis, segundo dos reis, capítulo 21, versículos 2 a 6. Então, vamos encher a tela aqui. Manassés pecou contra Deus, segundo os costumes nojentos das nações, que o Senhor havia expulsado na terra, conforme o povo de Israel ia avançando, Deus ia expulsando o povo, mas o povo expulsou Israel. Expulsou o povo, mas ficou com a parte ruim da religião daqueles povos. Construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, estamos falando de Manassés, todos os altares pagãos que Ezequias tinha derrubado e destruído, Manassés foi lá e reconstruiu. Além disso, ele construiu altares para adoração de Baal, fez um poste para a deusa Azerá, como Acabe lá no norte havia feito. Adorou as estrelas, construiu altares pagãos na região do templo. Nos pátios do templo, construiu altares para a adoração das estrelas também. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava os adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus e fez com que ele ficasse irado. Colocou uma imagem esculpida de Azerá no templo. Eu quero só chamar a atenção aqui. Veja a degradação onde Manassés chegou. Porque quando você lê o profeta Miqueias,
Lá em Miqueias, capítulo 6, diz assim: como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Como é que vou adorar ao Senhor? Eu vou com ele com milhares de carneiros, com milhares de touros. Eu vou oferecer meu filho como sacrifício ao Senhor. Veja o que o profeta Miqueias está falando. O que o profeta Miqueias está falando é que Manassés vai fazer. Ele vai pegar um filho dele e vai oferecer no altar como se fosse para o Senhor. Deus nunca falou, Deus nunca exigiu, nunca ensinou sacrifícios humanos. Aliás, ele proibiu sacrifícios humanos. O profeta Miqueias diz assim: qual é o máximo da minha adoração a Deus? É sacrificar meu filho ao Senhor? Manassés fez isso. Miqueias está profetizando num tempo em que Manassés está começando, ele profetiza no tempo de Acas, Jotão e Ezequias, Manassés chegando para o reinado, e o profeta Miqueias já está avisando, de novo, não façam isso. Manassés vai fazer. O que Deus não queria, Manassés só conseguiu fazer isso. Por outro lado, por causa disso, Deus permitiu que os assírios e babilônios entrassem em Judá, pegassem Manassés e o levassem preso com correntes para a Babilônia. Lá na Babilônia, como falei, ele orou, ele se arrependeu, orou fervorosamente e Deus ouviu a sua oração. Ele foi libertado, voltou para Judá e ali ele readquiriu o templo, o seu reinado, o seu trono. A partir dali, ele começou a viver seus últimos dias como um bom rei, fazendo agora tudo certo, mas na primeira fase ele fez tantas coisas erradas, mas tantas coisas erradas, que aquilo que ele agora fez de certo não adiantou mais. Deixa eu falar uma coisa para você, chegando aí bem pertinho de você, na cama, no sofá ou na mesa onde você estiver, na sala. Veja como são as coisas. As pessoas fazem mais ou menos uma descrição da sua vida com Deus assim: eu faço coisas erradas, mas eu tento fazer uma porção de coisas certas. Elas se definem como fazendo uma matemática espiritual. Eu faço coisas erradas, mas eu faço uma porção de coisas certas, e Deus sabe no meu coração como eu estou querendo fazer coisas certas, como eu estou querendo acertar para Deus. Muito bem. Acontece que as pessoas deveriam olhar a vida de Manassés como um retrato da sua própria vida. Manassés passou um bom tempo errando e errando muito. Passou um segundo tempo da sua vida acertando e acertando muito. Ele limpou o templo de todos esses ídolos errados que ele tinha colocado lá. Limpou, digamos assim, espiritualmente o povo. Mas na primeira fase, ele fez tantas coisas erradas que o tempo da vida que ele passou fazendo as coisas certas não adiantaram mais diante do Senhor. Bom, o profeta Isaías falou que todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Então, se Deus nos aceitasse, olha só, se Deus nos aceitasse só pelas coisas certas que nós fizéssemos, nós teríamos que fazer muitas coisas certas do que as coisas erradas que nós fazemos. Aí, eu queria falar isto para você, para dar uma ideia do que é a graça de Deus. A graça de Deus diz que Ele nos aceita não pelos nossos atos de justiça. A graça de Deus faz com que Ele nos aceite porque Jesus foi o único que, não tendo pecado, fez tudo o que agrada a Deus. Então Deus nos aceita hoje não pelos nossos atos de justiça, não porque a gente faz mais coisa certa do que faz coisa errada, ou então fica aqui no empate técnico. Não. Deus nos aceita porque Ele nos aceita em virtude da justiça de Jesus, que fez todas as coisas que agradam a Deus. Então nós somos aceitos por causa da justiça de Jesus e não por causa
da nossa justiça. Porque mesmo sendo aceitos por Deus, nós ainda continuamos pecando. Então nós precisamos mesmo da graça de Deus para que ele nos aceite. Assim foi com Manassés. Manassés fez muitas coisas erradas, fez muitas coisas certas, mas as coisas certas não foram melhor. Ai, graças a Deus. Eu já ia reclamar aqui no ar, irmãos, que eu estava sem água e eu estava igual aquele rico no inferno pedindo. Tá aqui, ó. Tá a irmã tiazinha, tá aqui, né, mascarada. Tá aqui. Bom, então vamos lá. Você não é aceito por causa da sua justiça. Você é aceito por causa da graça de Deus. Se você fosse fazer uma matemática espiritual, você ainda ficaria devendo a Deus. Você faz mais coisas erradas do que as coisas certas. Como o apóstolo Paulo falou em Romanos, ou escreveu em Romanos. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu detesto, isso eu faço. É por isso que você e eu precisamos da graça de Deus, entendeu? É por isso. Deus nos aceita na sua graça. Então vamos para um outro rei, um neto de Manassés. Eu considero o melhor de todos os reis de Judá, Josias. Eu gosto de pensar em Josias porque a Bíblia mesmo diz, Marilda leu antes, não houve outro rei semelhante a ele em Judá. E eu acho que não houve mesmo. Josias começou a reinar bem pequeno, apenas com 8 anos de idade, desculpe, apenas com 8 anos de idade e reinou 31 anos. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, diz que ele começou a reinar com apenas 8 anos. Josias tinha 8 anos de idade. Olha, imagine. Ele é o rei que começou, é o segundo rei que começou mais novo. Nós vimos semana passada que Joás, um tipo de trisavô de Josias, começou a reinar com 7 anos e foi orientado pelo sacerdote Joiada. Vocês lembram disso? Josias então começou a reinar com 8 anos de idade e quando ele se tornou rei de Judá. E governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado Davi e não se desviou nem de um lado nem para o outro. Você também pode ver a história do rei Josias no segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo 34. Segundo das Crônicas 34. Em lições passadas, nós vimos que existia uma lei que no dia da coroação do rei, ele receberia, além da unção com óleo, ele receberia um exemplar do livro da lei. É provável que com o tempo as pessoas não ligavam mais para isso, as pessoas não liam mais a lei, e o livro da lei acabou sendo esquecido. Livro da lei hoje a gente chamaria de Bíblia. Sabe aquela coisa que no início da vida cristã você quer ler Bíblia e que você não entende, mas é teimoso em ler? Conhece essa história? Essa história lhe diz a respeito? Já tentou ler? Lembra dos primeiros anos da sua vida cristã? Lembra? Lembra como você tentou ler? Então, no tempo dos reis, eles recebiam uma cópia dessa lei. Eles deveriam ler todos os dias, era a lei do Senhor. Aí o tempo vai passando e tal. Aí a gente chega no tempo do rei Josias. É muito provável que Josias não tenha recebido uma cópia da lei quando ele começou a reinar, no dia da sua coroação. Mas já no oitavo ano do seu reinado, então ele começa a reinar com 16 anos, olha os adolescentes, com 16 anos de idade, ele começa a buscar ao Senhor. E então no 13º ano, 5 anos depois, ele começa a purificar o povo de Judá, o povo de Jerusalém e Israel para buscar ao Senhor também. Preste atenção,
no 13º ano do seu reinado, ele começa a buscar ao Senhor. Esse ano é muito significativo. A gente vai falar disso. Espero que eu lembre daqui a pouco de falar desse 13º ano de Josias. No ano 18, ele passa 5 anos fazendo então uma limpeza espiritual do povo de Jerusalém. Ele purificou o templo, quer dizer, ele tirou todas as coisas ruins que tem os deuses antigos que Amon, seu pai, filho de Manassés, quer dizer, ele é um neto de Manassés, ele ainda achou coisas lá dentro e coisas que Amon tinha reconstruído, que Manassés tinha destruído. Aí vem seu filho Amon, reconstrói estátuas de Baal, estátuas de Azerá. Josias tira todas essas coisas. 5 anos fazendo uma limpeza em todo o reino de Israel. Aí no ano 18, ele começa um trabalho de reconstrução ou reedificação do templo do Senhor. Foi nesse período, no 18º ano, ou a partir do 18º ano, que acharam o livro da lei. Estava lá, escondido, no meio dos escombros. Isso me lembra uma história, que há muito tempo atrás que eu vi. Diz que uma irmã teve a luz cortada na casa dela. Então, foram ver o que tinha acontecido. Ela tinha perdido a conta de luz. Algum tempo depois, umas 2 semanas depois, ela foi para a igreja e resolveu levar a Bíblia. E ela pegou a Bíblia, levou para a igreja e, abrindo lá, assim, mais ou menos, não tem nada para fazer, né? Abriu a Bíblia e está lá a conta de luz atrasada da casa dela. O que foi que aconteceu ali? Ela pegou, chegou a conta de luz, ela pegou, colocou dentro da Bíblia. Muita pessoa coloca lá bilhetinho, receita de bolo, receita médica. Ela também colocou a conta de luz lá, põe foto e tal. Ela colocou a conta de luz dentro da Bíblia. Como não lia a Bíblia, ela acabou esquecendo onde tinha colocado a conta de luz, não pagou a conta de luz, teve a sua luz cortada, descobriu 2 semanas depois, quando estava na igreja. Ela disse assim, deixa eu dar uma folheada na Bíblia, que deixa eu ler umas besteirinhas da Bíblia, aqui enquanto o culto começa. Foi nessa coisa de procurar umas besteirinhas da Bíblia que ela achou a sua conta de luz atrasada e de luz cortada em casa. Assim foi no tempo de Josias. Ele está já no seu 18º ano de reinado e ele começa a fazer uma limpeza, uma reconstrução do templo. Foi aí que acharam o livro da lei. Leram o livro da lei, depois levaram para Josias, leram integralmente a lei para Josias. Meus irmãos, e aí começa a verdadeira revolução e renovação na vida do rei Josias. Foi quando ele ouviu a leitura do livro da lei. Josias, então, é esse homem que viveu pautado e guiado pela leitura da lei de Deus, pela leitura das Escrituras, e aí ele reúne todos os líderes, as autoridades, reúne em Israel para ler a lei do Senhor. Ele procura profetas, e principalmente uma mulher chamada Hulda, a profetisa Hulda, para saber o que Deus ia fazer, porque ele estava entendendo que as ameaças que estavam no livro da lei, como está no nosso slide. Pode encher a tela com esse slide do rei Josias. Ele é, então, um dos melhores reis de Israel. Eu acho que ele é melhor. Falei durante a semana, a reunião com os professores, eu acho que ele até é melhor do que o próprio rei Davi. No segundo livro dos reis, capítulo 23, diz que nenhum rei foi semelhante a ele, e está assim, na Bíblia, escrito, segundo dos reis 23, 25, não houve antes de Josias nenhum rei como ele, que servisse a Deus com todo o coração, mente e força. Ele obedeceu toda a lei de Moisés. E depois de Josias, aí realmente não vai ter mesmo nenhum rei bom depois dele nunca houve rei igual.
Agora, eu acho que esse sucesso de Josias é por causa de um homem na vida dele. A influência do profeta Jeremias. Josias foi profundamente influenciado por ele. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, 22:3, até o capítulo 23, versículo 27, quer dizer, segundo dos Reis, capítulo 22, versículo 3. Lê todo o capítulo. Vai até o capítulo seguinte, até o versículo 27, 23, 27, a história do rei Josias, mas há também no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e 35. Então são 4 capítulos da Bíblia sobre o rei Josias, explicando tudo aquilo que ele fez. Bom, vamos ao seguinte. No tempo do rei Josias, 3 nações disputavam o poder hegemônico mundial: a Síria, a Babilônia, o Egito. Se você lembrar do mapa das nossas primeiras lições, há 4 domingos atrás, você tem ao sudoeste, você tem o Egito, aí sobe, passa por Israel, ali no noroeste, mais ou menos, você tem a Síria, e mais a nordeste você tem a Babilônia. Essas 3 nações coexistindo estão disputando o poder. Agora, veja, a Síria, está aqui. A Síria está aqui. Quando ela vem lutar contra o Egito, ela passa aqui. Nessa passagem está Israel. Então, quando a Síria vem lutar contra Israel, naturalmente vai lutar contra... Quando a Síria vem lutar contra o Egito, naturalmente ela vai encontrar Israel aqui no meio. Se a Babilônia, mais a nordeste, vem lutar contra o Egito, vai passar por Israel. E, passando por Israel, vai também dominar Israel. Da mesma forma, se o Egito, aqui, sair para lutar contra as nações do norte, do nordeste ou do noroeste, vai passar por Israel. Quer dizer, Israel é uma rota de passagem, uma rota terrestre de passagem, onde esses países, quando estão lutando contra um, ou um contra o outro, Israel está aqui no caldeirão, está no meio dessas nações. Isso fez com que muitas pessoas no tempo de Josias começassem a optar, achando que a salvação está no Egito, que a salvação está na Assíria, ou que a salvação está na Babilônia. Vamos ver então o nosso slide, está aí. Josias então foi influenciado por Jeremias. Ele morreu quando o faraó Neco, rei do Egito, olha aí, durante o reinado de Josias, faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates, quer dizer, lá na Babilônia, lá perto do Iraque, hoje, né? Levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. Então há uma aliança entre a Assíria e o Egito. As 2 potências se juntam para lutar contra Babilônia. Porque Babilônia está com um poder ascendente muito grande. Como o Egito tem que passar pelo território de Israel, Josias tenta interceptar o caminho de Faraó. Faraó manda um zap para ele dizendo: olha, volta para casa, eu não tenho nada a ver com você, minha guerra não é contra você, eu não tenho nada com isso, e você também não tem nada com isso, saia do meu caminho, porque eu vou em nome de Deus. Josias não reconheceu a palavra de Faraó, fez oposição a ele e foi morto nessa batalha contra o Egito. Foi assim o final do reinado de Josias. Bom, em virtude do fato de que Josias foi morto nessa batalha, por ele não ter obedecido à voz de Deus, falando através do rei egípcio Faraó, Faraó então coloca Joacás, filho de Josias, como rei de Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 29, narra, segundo dos Reis 23, 29, narra a morte do rei Josias.
Morto o rei Josias, um filho dele, 23:30 do segundo livro dos reis, é colocado no lugar dele. O rei Joacás. Mas ele tem um reinado muito pequeno, então a gente não vai tratar dele. Vamos tratar de um outro filho de Josias, o rei Jeoaquim. Jeoaquim foi colocado no lugar do seu irmão Joacás, os dois filhos de Josias. Mas Faraó destituiu o Joaquim do seu reinado e o levou para o Egito. No caso, Joacás levou para o Egito, onde Joacás morreu. Em seu lugar, então, o povo de Judá colocou um outro rei no seu lugar. Josias colocou um outro filho, Eliaquim, e chamou Jeoaquim. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, isso agora no lugar de Joacás, como rei de Judá no lugar de Josias, e mudou seu nome para Jeoaquim. Eu quero falar para você, lembrar de você, lembrá-lo que a mudança de nome quer dizer que também você domina aquela pessoa. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, quer dizer, agora eu mando em você. Quando Faraó tira o rei Joacás e põe Joaquim no seu lugar, ele está dizendo assim, eu mando em você, mando tanto que posso até mudar o seu nome. Você é meu. Agora Judá passou a ser um reino vassalo, um reino dominado do rei Faraó Neco. Bom, com a prisão e deportação de Joacás e sua substituição pelo rei Jeoaquim, que ele reinou pouco tempo, o Reino do Sul, então, se tornou vassalo do Egito, conforme está aí, deixa-me ver. Ele foi colocado, então, por Faraó Neco, exatamente. Isso se torna um reino vassalo e cobra impostos de Judá. Agora, Judá tem que pagar um imposto pelo domínio do Egito na terra de Judá. O próximo rei é o rei Joaquim. Rei Joaquim. Joaquim, filho de Jeoaquim. Os nomes se parecem. Joaquim foi colocado por Faraó, porque Joaquim foi levado para o cativeiro. E enquanto ele reinava, a Babilônia tomou conta também do Império Mundial, daquele tempo. E a Babilônia, consequentemente, tomou de conta do Egito e tomou de conta da Assíria. O que é que ele fez com isso? Invadiu Judá e levou também o rei Joaquim, um jovem rei, para a Babilônia, onde morreu. Bom, Jeoacás é levado para o Egito. Joaquim é colocado por Faraó no reino, mas é levado para a Babilônia. E o filho de Joaquim, também é levado como cativo, como dominado para a Babilônia. E aí se coloca no trono de Judá o rei Zedequias, agora colocado por Nabucodonosor. Coloca o rei Zedequias como rei. Eu acho que nós temos aqui, eu devo ter saltado esta passagem de 2 dos Reis, capítulo 24. Enche a tela aí para a gente, vamos ver, está aqui, do rei Joaquim. Foi posto no trono por Nabucodonosor, no lugar de seu pai. No entanto, ele, veja, lembra que eu falei ainda há pouco que há diversos grupos revoltosos, diversos grupos ideológicos e políticos. Joaquim achava que o Egito podia libertá-lo, que a Síria podia libertá-lo, e ele se revoltou contra Nabucodonosor, e por isso ele foi levado para a Babilônia. Diz que Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro,
junto com a mãe dele, com suas esposas, com os oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia. Ainda agora chamei a atenção de como a Assíria fazia. Quando a Assíria invadia um país, ele espalhava os povos entre diversos lugares. A Babilônia não. A Babilônia levava tudo para a sede lá. Levou, nesse tempo, 7.000 pessoas ao todo. As pessoas mais importantes, os artesãos, ferreiros, as pessoas que eram treinadas na arte da guerra. Foi nesse tempo que o profeta Daniel, um jovenzinho, foi levado para o cativeiro, ali também para a Babilônia. Levou as pessoas mais importantes. Quem ficou em Israel? Os mais pobres, aqueles que já não tinham nada. E na terceira deportação, quando Nabucodonosor levou ainda aqueles, digamos assim, da classe média baixa, aí realmente ficou a parte do povo realmente mais pobre. Bom, o rei Zedequias é o nosso próximo rei que nós vamos tratar aqui. Ele foi colocado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Zedequias tinha apenas 21 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele é o último de todos os reis que nós temos aqui. Ele é o terceiro filho de Josias a assumir o reino. O primeiro é Jeoacás, depois é Jeoaquim e agora Ezequias, sabendo que Joaquim é filho de Jeoaquim. Ele é posto no trono por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, seu sobrinho, que foi levado para a Babilônia. Ainda que a Babilônia tivesse dominado os reinos concorrentes a Síria e Egito, alguns, como Zedequias, ainda acreditavam que ele podia recorrer a um desses reinos que já estavam morrendo, mas ainda parecia que tinha alguma força. Então Zedequias passou 11 anos naquela dúvida: eu fico com o Egito, eu fico com a Síria, ou eu me rendo ao domínio da Babilônia? Durante 11 anos, Jeremias vem pregando: submetamo-nos à Babilônia. Rei Zedequias, entregue-se totalmente ao rei da Babilônia, ele vai cuidar de você. Mas Zedequias nunca tomou uma atitude. Ali ficou titubeando e por isso ele foi sofrendo cada vez mais. Foi por isso que no 9º ano de Zedequias, o rei Nabucodonosor vem, invade a terra de Judá e cerca Jerusalém. Durante 18 meses, Jerusalém fica cercada pelo exército babilônio e aí acaba a comida, acaba a água e o povo se entrega a ele. Vamos ver então um resumo do reinado de Zedequias aqui para nós. Ele é o terceiro filho de Josias a assumir o reino de Judá. Foi posto por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Teve seu nome mudado por Nabucodonosor, o nome dele não era Zedequias, e era um rei fraco, era muito jovenzinho, não tinha, não dava ouvidos ao rei, ao profeta Jeremias. Jeremias dizia uma coisa, mas seus conselheiros diziam outra. Ele ouvia o profeta, mas não sabia como decidir. Tá aí. Vamos logo ao próximo slide também, Davi. Põe aí para nós também. Nesse tempo, você tem uma atividade profética muito grande, porque nós às vezes pensamos que esse caos todo é porque não há profeta. Não, não é verdade. Deixa eu só mostrar para vocês aqui os principais profetas que estão aí. Os principais profetas, Daniel que está vivendo nesse tempo. Vamos ver o texto sobre Daniel, como Daniel se apresenta aqui. Diz que, olha, no 3º ano de Jeoaquim, Nabucodonosor atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse Jerusalém e também que pegasse alguns objetos de valor do templo, e Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocar no templo do seu Deus, lá, na sala do tesouro.
O rei chamou ao seu líder Aspenaz e mandou que ele escolhesse alguns dos prisioneiros, alguns jovens das famílias do rei e também das famílias dos nobres. Todos deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito, deveriam ser jovens inteligentes, instruídos e capazes de aprender a nova língua da Babilônia para servir no palácio. Precisavam aprender a língua e os escritos babilônicos. Entre eles estavam os seguintes jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, filho de ricos ou parentes dos reis. Aspenaz, veja aí, vem de novo o fenômeno da mudança de nome. Aspenaz lhes deu outros nomes. Estamos falando de Daniel, capítulo 1, versículo 7. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, este é o profeta Daniel. Mas olha o outro profeta desse tempo, profeta Ezequiel. Os versículos 1 a 3 do capítulo 1 de Ezequiel diz que no dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que já haviam sido levados para lá como prisioneiro. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Quer dizer, ele foi para a Babilônia, ficou mais de 30 anos preso na Babilônia. Foi nesse tempo que Ezequiel estava profetizando ali. Ele começa a profetizar no 5º ano que Joaquim já está na Babilônia. E ali, na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Quer dizer, Daniel e Ezequiel estão profetizando na Babilônia, Jeremias está profetizando aqui em Judá. Mas há outros profetas. Agora vamos falar da profetisa Hulda. Vamos encher a tela com o nosso slide. No segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 22 a 28, diz: Ilquias e os homens que Josias tinha lhe enviado foram falar com a profetisa Hulda e lhe contaram o que tinha acontecido. Isso está tratando do livro que eles acharam empoeirado no templo. E ela lhes disse que voltassem e dissessem o seguinte para o rei Josias: Eu, o Senhor, castigarei Jerusalém e todo o seu povo com os castigos que estão escritos no livro que vocês acharam. Vamos no versículo seguinte. Eu vou fazer isso porque eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que fizeram. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. E, versículos 26 a 28, eu, Senhor, digo ao rei Josias: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu, se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas, chorou quando ouviu que ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o povo que mora ali. Eu ouvi sua oração e por isso só depois da sua morte é que eu vou trazer todos os castigos que eu escrevi. Vou deixar que você morra em paz. O que Deus deu para Josias, então, foi algum tempo de paz, uma sobrevida, e fez com que ele vivesse ali para adorar a Deus e continuar fazendo as reformas do povo. Essa palavra da profetisa Hulda. Mas ainda nós temos mais profetas nesse tempo profetizando. Nós temos o profeta Sofonias. É um dos profetas que tem um livro escrito na Bíblia. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Vamos encher a tela. Isso. Palavra do Senhor que veio a Sofonias nos dias de Josias e do seu filho Amon, reis de Judá. Então, nós temos agora 4 profetas pela ordem: Daniel, Ezequiel, a profetisa Hulda, Sofonias é o 4º profeta, e um 5º profeta desse tempo, Jeremias. Então, Daniel, Ezequiel, Hulda, Sofonias, Jeremias estão profetizando todos ao mesmo tempo. E Jeremias capítulo 1, versículo 1 começa: este é o livro que conta o que Jeremias disse e fez.
Jeremias era um dos sacerdotes de uma cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias estava no ano 13, lembra que eu falei ainda há pouco do ano 13 de Josias? Quando Josias estava no ano 13 do seu reinado, o Senhor começou a falar com Jeremias. Lembrando, deixa na tela aí. Josias começa a reinar com 8 anos de idade, só que rememorando, Josias começa a reinar com 8 anos. No 8º ano, ele está com 16 anos. No 8º ano, ele começa a purificar, a buscar ao Senhor. Começa a buscar ao Senhor, Deus, adorar a Deus. E no ano 13 do seu reinado, ele então começa a purificar. No ano 13, ele começa a purificar o povo e a terra. E então, no ano 18, ele purifica o templo. Veja, no ano 13 do seu reinado é quando Jeremias começa a profetizar. Isso quer dizer que Jeremias influenciou as principais reformas religiosas do tempo do rei Josias. Então, assim, quando Josias estava no ano 13 do seu reinado, o Senhor começou a falar com Jeremias. Foi o ano em que Josias começou a fazer uma limpeza geral, começou a levar o povo para adorar o Senhor. Mas a profecia de Jeremias também aconteceu no tempo do rei Jeoaquim, filho de Josias, e depois disso Deus falou com ele muitas vezes, até o tempo em que o povo foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Isso aconteceu no 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias. Bom, nós temos aqui 5 profetas. Jeremias, para mim, é o principal desses profetas todos, profeta da sua época. Ele influenciou muito ao rei Josias. As principais atividades do rei Josias tem Jeremias como o seu mentor espiritual. No entanto, um filho de Zedequias, o terceiro filho de Josias, não obedeceu ao profeta Jeremias, segundo das Crônicas 36:12. É o seguinte, olha o que diz esse texto. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Jeremias tem uma influência tão grande, meus irmãos, que até o profeta Daniel foi influenciado por ele. Se você ler Daniel capítulo 9, versículos 2 e 3, como está na sua tela, diz que no primeiro ano do reinado de Dario, da Média e da Pérsia, já estão dominando a Babilônia, no primeiro ano de Dario, eu, Daniel, estava estudando os livros sagrados, pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, e aí esses 70 anos foram profetizados pelo profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Veja que foi pela leitura do profeta Jeremias que Daniel compreendeu que os 70 anos que Israel deveria ficar no exílio tinham se cumprido. Em Jeremias capítulo 29, ele disse, podem ir para a Babilônia, plantem vinhas, construam casas, casem, tenham filhos, busquem a paz da cidade, porque o exílio vai durar 70 anos. 70 anos depois, Daniel ainda está vivo. E ele está lendo nas escrituras. Quando ele vai para a Babilônia, lembra, ele era um jovenzinho, mas ele já conhecia Jeremias. Ele talvez já seja um homem de 80 e poucos anos, ele está lendo o profeta Jeremias e fez os cálculos direitinho, lá no tempo de Nabucodonosor e tal, veio aqui, está aqui no rei Dario, 70 anos foi que ele começou a orar, pedindo ao Senhor, Senhor, está na hora de você cumprir sua promessa, então vamos lá. Ele se humilhou, jejuou, chorou
por causa da profecia de Jeremias. Bom, vamos seguindo então no próximo slide, ou na próxima tela daqui. Bom, ela está ali meio sem aparecer, então vamos lá. Tá bom. Jeremias influenciou outro profeta. Olha que coisa interessante. Jeremias influenciou o próprio profeta Ezequiel. Daqui a pouco você vai ver como o profeta Jeremias profetizou a nova aliança. E em Ezequiel 36, versículos 24 a 27, Ezequiel diz assim: eu tirarei o meu povo de todas as nações e países e os trarei de volta para a terra de Israel. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas. Ezequiel está profetizando um tempo em que o povo de Deus será só de Deus. Um povo totalmente limpo, será só dele, não terá outros deuses. Vamos seguindo. Está aqui. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo. Preste atenção nisso. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, um coração desobediente, e lhes darei um coração bondoso, um coração de carne, um coração obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos que lhes dei. Preste atenção nessa profecia, porque quando a gente chega no Novo Testamento, em Marcos capítulo 14, em Lucas capítulo 22, ou Mateus capítulo 26, você vai ler Jesus fazendo a nova aliança. Vamos ler esse texto de Marcos capítulo 14, onde Jesus promete a nova aliança? Vamos lá. Então vai aparecer na tela toda. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam daquele vinho. Jesus disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Agora, o sangue que garante a aliança de Deus feita com seu povo. Lembra da promessa do profeta Ezequiel? E diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho, até um dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Tudo isto é influência do profeta Jeremias. Agora, na epístola aos Hebreus, passagem, uma interpretação desta nova aliança, e eu quero que vocês lembrem do profeta Ezequiel. Em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 13, Deus vê que o seu povo é culpado, e por isso ele diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com todo o povo de Judá. Vamos seguindo. Esta nova aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, no dia em que os tirei e peguei pela mão e tirei do Egito. Eles não foram fiéis à aliança que fiz com eles, por isso eu os desprezei. Isso Deus falando do povo do Antigo Testamento. Quando esse tempo da nova aliança chegar, diz o Senhor, farei com Israel esta aliança. E aí vem a descrição desta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles. Eu porei as minhas leis no coração deles e as escreverei, as leis, nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício, nem ao seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto os mais humildes como os mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Lembra do profeta Ezequiel, dizendo um povo totalmente do Senhor? E quando Deus fala de uma nova aliança, quer dizer então que ele já tornou velha a primeira.
e o que está ficando velho, então vai gastar e desaparecer logo. Veja vocês que o Novo Testamento está cumprindo aquilo que Ezequiel havia falado. Ezequiel, que foi influenciado por Jeremias, nesse texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. O Senhor Deus diz, isso é Jeremias 31, está chegando o tempo em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa nova aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles nos dias que eu peguei pela mão. Isto está lá em Hebreus capítulo 8, acabamos de ler, que eu os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Eu, Senhor, estou falando. Prestem atenção. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Olha a descrição desta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles escreverei a minha lei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, aí você diz assim, eu já li isso, já leu isso, nós lemos agora, Hebreus capítulo 8. Ninguém precisará ensinar o seu parente dizendo, procure conhecer o Senhor. Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu quero, então, chamar a sua atenção a grande influência que Jeremias teve aqui, influenciando o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Jeremias, então, aparece sendo cumprido na inauguração da nova aliança, em Marcos capítulo 14, que está também em Lucas 22 ou Mateus 26, e aparece também em Hebreus capítulo 8. Agora, Jeremias, por incrível que pareça, olha a próxima frase que aparece na nossa tela. Vamos encher a tela aqui, Davi. Diz que o próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus, um dia Jesus está conversando com os discípulos e diz assim, me diz uma coisa aí, galera, vocês estão ouvindo o que a meu respeito? O que dizem as pessoas que eu sou? Os discípulos disseram, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que é Elias, e outros dizem até que o Senhor é o próprio Jeremias. Irmãos, este profeta é tão importante, como vocês viram, é ele quem vai influenciar dois profetas do Antigo Testamento, no caso de Ezequiel e Daniel. É Daniel que ora porque o tempo de Jeremias se cumpriu, é Ezequiel que profetiza a nova aliança. Essa nova aliança é feita no Novo Testamento, é interpretada pelo autor de Hebreus, e o Jeremias é comparado ao próprio Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus é comparado ao profeta Jeremias. Bom, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, que está frio, mas está seco, não está não? Você está tomando café na sua casa? Antes de a gente... Irmãos, esse café tá doce, põe isso no café doce. Deixa eu tomar uma água aqui, porque tá... Tem que tomar água para tirar o gosto. Não é café não, irmãos, é açúcar. É açúcar destilado. Então vamos lá. Meu povo, antes de a gente ir para a conclusão da nossa lição sobre os profetas e os últimos reis e o fim do reino de Judá, eu quero ouvir vocês, como é que vocês estão, como é que vocês estão ouvindo isso aí? Bom, suas impressões, suas perguntas, suas contribuições. Bom dia, bem-vindos. Então vamos lá. Eu quero ouvir vocês agora, minha gente. Estou ouvindo. Vocês viram que eu tomei agora uma dose de pilhagem, não é? Sabe o que foi? Porque esse café é super doce daqui. Agora eu fiquei pilhado. Vocês vão ver. Bom dia Para todos. Bom dia, João Pedro. Você está me ouvindo? O pessoal fica com medo de ligar os microfones. Liguem os microfones e façam as perguntas, pessoal. Não tem problema nenhum. Pastor, estão me ouvindo? Estou ouvindo, eu estava ouvindo e estava lendo.
Lu, bom dia. Missionária Pamela, Oi, bom é dia. a Pamela. Eu achei muito interessante nesta mensagem, como todos, né, praticamente todos esses profetas aí, eles estavam cativos, estavam num momento ali longe da sua terra, né, longe ali do que eles sonharam, do que eles planejaram muitas vezes, e foi um momento em que eles tiveram grandes experiências com Deus, né, de ouvir a voz de Deus, de conhecer os propósitos, os planos do Senhor. E aí a gente refletindo um pouquinho sobre a nossa vida hoje, né, muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis e muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, mas a gente vê que essas situações muitas vezes é para Deus revelar ali os propósitos dele, é um momento de oportunidade que a gente tem de experimentar um pouquinho mais de Deus, né, de ouvir a voz dele. Então, se a gente mudar um pouquinho o foco da nossa visão, do nosso coração, e abrir realmente a mente, o coração para o Senhor, né, mesmo diante das adversidades, e pedir para que o Senhor se revele a nós, que a gente compreenda os propósitos dele, tenha experiência com ele. Eu acredito que, como diz o corinho aí, né, que a gente passa pela prova dando glória a Deus, e Deus vai fazendo as maravilhas, né? Isso, exatamente. Eu estou lembrando aqui de Romanos capítulo 14, versículo 8, porque Romanos 14, 8 diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém. Quer vivamos, quer morramos. Porque lá em Jeremias capítulo 45, o seu secretário Baruque cansou de sofrer. Cansou de sofrer. E ele disse: não quero mais ser secretário de Jeremias, eu já apanhei demais, já fui preso demais, esse negócio não dá certo, ser secretário de profeta. Também não dá certo ser profeta. Aí Deus manda Jeremias dizer para Baruque: Baruque, eu estou destruindo o que eu construí e você está procurando grandezas, não procure grandezas. É interessante que Baruque devia estar aprendendo o que Deus estava ensinando para ele naquele momento, e ele está pensando ganhar a vida, ganhar dinheiro, se dar bem na vida. Assim, Baruque, a única coisa que eu vou dar para você é que eu vou preservar a sua vida. Há uma outra pessoa no tempo de Jeremias, um etíope chamado Ebed-Meleque, e Ebed-Meleque é quem cuida de Jeremias, faz com que ele não seja morto, alimenta ele de pão, esconde Jeremias para que ele não seja morto, mas Ebed-Meleque faz isso com muito medo. E quando Jerusalém é invadida pelas tropas de Nabucodonosor, Jeremias vai lá onde está Ebed-Meleque e diz assim: olha, eu sei que você está com medo, eu sei que você teme ser morto, Deus te diz uma coisa: você não vai morrer, você vai viver. Mas a única coisa que você não vai ter riqueza, você não vai ter um curso universitário, você não vai ter um carro novo, você não vai ter um iPhone 7, eu não sei qual é o número do iPhone, você não vai ter nada disso, você vai ter a sua vida como despojo, quer dizer, você vai ter a sua vida como riqueza. Então, Ebed-Meleque, e você fez isso porque você confiou em mim. O que eu quero dizer é que em tempos de Jeremias, irmão, nós não temos ideia. Eu escrevi há uns 3 meses atrás, eu acho, um texto que eu compartilhei com alguns colegas da igreja, pastores e outros pastores também, chamado Profetismo e Desgraça. Se você quer saber o que é desgraceira na vida, leia um profeta como Jeremias, ou Elias, ou como Eliseu. Imagine que você tem 7 anos de fome, onde você tem que comer o seu próprio filho, a carne do seu próprio filho. Ou hoje, como nós idolatramos nossos filhos, você se mata para que seu filho coma a sua carne, para não morrer de fome. É esse o tempo que os profetas estão vivendo. Mas, na Babilônia, em Judá, como Jeremias, ou indo para o Egito, porque Jeremias é levado preso por um grupo rebelde para o Egito, o Senhor está falando com Daniel e Ezequiel,
na Babilônia. Está falando para o seu povo através de Ulda e Jeremias, através de Sofonias, e está falando com Jeremias no Egito. Quer dizer, você vai para o Egito, Deus está falando. Você está preso, sofrendo em Jerusalém, Deus está falando. Você é um cativo, é um deportado, você é um estrangeiro na Babilônia, Deus está falando com você. Para mim, uma das grandes lições, Pamela, meus irmãos, é que independentemente de onde você esteja, independentemente de como você esteja, Deus encontra você para falar e dar a sua palavra para você. Obrigado pela participação, bom dia. Tem mais gente aí na linha? Professora Gisela. Bom dia, pastor. Pastor Naldo. Ah, não, Eu vou fazer uma pergunta que, através do adolescente, que foi o JP, seu xará novamente. JP. Xará Ele JP. pergunta o seguinte. Deus te abençoe, JP. Amém. O que aconteceu com Joaquim depois da libertação da Babilônia? Ele tem uma curiosidade para saber se ele continuou morando lá, se ele foi para algum lugar. Ele ficou 35 anos preso, ele foi solto na Babilônia, mudaram a roupa de presidiário, né? Estava aqui escrito igual os irmãos Metralhas, 15171, ele mudou a roupa de prisioneiro e ganhou a possibilidade que nenhum outro rei preso ali na Babilônia teve de comer no próprio palácio do rei Nabucodonosor. Muito bom. Mas ele Obrigado. não voltou. Ele não voltou para Jerusalém. Sobre isso, até uma história interessante, porque criou-se uma ideia entre os judeus que o rei, há uma profecia que Joaquim seria solto e voltaria para reinar em Judá, mais ou menos como aconteceu com Manassés, ou como os portugueses acham que o menino rei Sebastião também ainda está vivo até hoje e vai voltar a reinar. Isso não se cumpriu. O que se cumpriu foi a profecia do profeta Jeremias. Mona Lisa, bom dia. Milena. Oi, pastor. Como é que Bom vamos? dia, tava difícil de mutar aqui. Tudo Isso. bem, pastor? Tudo beleza. Muito obrigada pela aula de hoje, tá muito boa. Opa. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos filhos, né, aos descendentes. A gente viu que tem vários exemplos de filhos que não seguiram o exemplo dos pais, ou pro lado bom ou pro lado ruim, né? E a gente vê também isso acontecendo com os filhos dos sacerdotes e tal, como Arão, como Eli. Então eu fiquei pensando, naquela época o povo tinha o costume de ensinar os seus filhos a seguir o caminho, ou eles não faziam isso, não se esforçavam para que a próxima geração também seguisse ao Senhor? Eita, que ótima pergunta, que legal. Isso é bastante interessante porque você tem um Eli, que tem dois... Eli é um ótimo sujeito, é ele quem instrui Samuel, mas os dois filhos de Eli são barra pesada, Hofni e Finéias, não é? Você tem Arão com 3 filhos aqui, 2 deles metem os pés pelas mãos, são maus, e um é bom, por exemplo. Moisés tem 2 filhos, os meninos, digamos assim, não vão ser nada na vida, mais ou menos isso. Você tem, por outro lado, Davi com uns 20 filhos, 20 e pouquinhos filhos. Você tem uns filhos muito barra pesada, muito doido, muito louco, como Absalão, como Aminon e Adonias. E você tem um Shalom, né? Um cara da paz, um cara gente boa, um sangue azul, né? Gente boa. Bom, Samuel, quem duvida de Samuel? Samuel chama o povo e diz assim: o que vocês têm contra mim? O que é que vocês dizem de mim? A quem eu roubei? A quem puxei tapete? E o povo disse: não, você é um cara legal, gente boa. No entanto, os 2 filhos de Samuel, o pessoal dizia assim: Samuel, esses 2 meninos
desonra o seu nome, não são gente boa. É claro que essas pessoas foram ensinadas. Os pais ensinaram seus filhos. Era a primeira responsabilidade deles. Mas, Milena, nada substitui uma decisão pessoal, que nós chamamos hoje de conversão, de que a pessoa tem que ter a sua decisão. A gente viu Asa, Josafá, Uzias, Josias, Ezequias, Jotão, esses bons reis de Judá. No entanto, eles tiveram filhos bons e tiveram filhos ruins. Então vamos lá. Você tem Ezequias, um dos melhores reis. Filho de Ezequias que reinou no lugar dele. Josafá, onde esse indivíduo estava que não aprendeu nada com seu pai? Como é que você tem um dos melhores reis, no caso Ezequias, e depois você tem um filho que reina 55 anos e é o pior de todos? Bom, Josafá se converte, graças a Deus, ele começa a fazer tudo certo. Aí vem o filho dele, Amon. A Bíblia diz assim, Amon fez tudo de errado que o seu pai fizera antes. Quer dizer, Amon convive com seu pai nos anos bons e quando ele vai para o reinado, ele faz os anos maus, ele repete os anos maus do seu pai. No entanto, quem é o filho de Amon? Josias. Quer dizer, você tem Manassés, os últimos anos de um bom reinado. Aí depois de Manassés, você tem Amon, só que ele repete os maus anos do seu pai. O próximo rei de Amon é Josias, o melhor de todos os reis, o melhor deles. Passou 31 anos da sua vida fazendo coisas certas, buscando ao Senhor, limpando o povo dos altares ruins, reformando a casa do Senhor, reformando a religião do povo. Não teve ninguém igual a ele. Primeiro filho de Josias no reinado, Jeoacás, fez tudo ruim, uma desgraceira. Segundo rei, Jeoaquim, fez errado. Terceiro filho de Josias, Zedequias, fez tudo errado de novo. Bom, então vamos lá. Eles ensinavam, certamente ensinavam. É claro que a gente sabe que Eli ensinou, mas não chamava a atenção dos seus filhos. Davi ensinou, mas ele não gostava de repreender muito seus filhos. Mas eles ensinavam o certo. Então eu concluiria assim, Milena, a gente ensina, a gente mostra, a gente leva para a igreja, a gente lê Bíblia, a gente ora, a gente busca a Deus. Mas se a pessoa não buscar e ela não tiver uma decisão de buscar ao Senhor, vai ficar só o ensino que nós demos para ela. Daí a importância, meus irmãos, adolescentes, jovens e nós pais. Às vezes a gente diz assim, onde foi que eu errei? Pode ser que a gente nem tenha errado. É que a pessoa ainda não entregou sua vida para Jesus. Pode ser o caso de que ela conheça só aqui ainda. E aquele coração obediente, aquele coração movido pelo Espírito, ainda não foi transformado aqui dentro. Então, é a hora de a gente, que já falou de Deus para a pessoa, começar a falar para Deus da pessoa para que ela realmente se converta. É a nossa esperança. Milena, obrigado. Obrigada, pastor. Obrigado. Tchau. Tem mais gente aí na linha? Bom dia, pastor. Opa. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. No início da lição, o senhor falou sobre as ideologias políticas, né? Que ora Israel buscava ajuda na força e no pensamento da Babilônia, outra hora na força e no pensamento do Egito, outra hora na força e no pensamento da Síria. No meio da lição, quando o senhor estava falando de Josias, o senhor falou sobre a graça de Deus.
E ali nós entendemos bem que não é por nenhum tipo de ideologia, mas é pela graça de Deus que nós viveremos e venceremos. Não é por nenhum tipo de pensamento de um outro país, de um outro grupo ou de uma outra pessoa, mas é pela obra e justiça de Cristo. Eu queria pedir para o senhor, trazendo como algo prático para os dias de hoje, a gente como país, mas também como igreja. Amanhã, como o senhor falou, nós completamos 23 anos de BLS. Há 23 anos atrás, ou um pouco mais, Deus deu ao senhor uma visão, um pensamento, uma história para ser escrita para toda a IBLS. Não é nenhum outro tipo de pensamento, ideologia, de grupo, de pessoas, não. É a graça, é a visão, é a obra, é a justiça de Deus dada pelo Senhor há 23 anos ou um pouco mais atrás. Como que nós podemos, então, trazer como prática, tanto como país, como igreja? Obrigado, Hugo. Obrigado, muito bom. Como pensar essas coisas em nossos dias é um desafio constante, é um desafio diário, porque a gente pode fazer o contrário de Manassés ou com Josias. A gente começa bem e depois acaba se desviando. Ser fiel ao Senhor é, em primeiro lugar, um desafio para o Senhor, ou para nós. Veja que na nova aliança, Deus promete nos dar um espírito novo, um coração novo, tirar esse coração duro que nós temos, da pessoa que diz assim, eu não vou mudar mesmo, eu já estou velho para mudar, eu nasci assim, e me orgulho de ser assim, e quem quiser me aceitar, que me aceite porque eu sou assim. Na nova aliança, Deus diz assim, ei, mente nova, coração novo. Mas uma coisa, Hugo e meus irmãos, Deus promete internalizar a sua lei em nós. Eu estava falando, eu não sei com quem eu estava falando essa semana, estava falando com Gisela. Eu acho, eu não estou totalmente certo, mas eu acho que algumas coisas da nova aliança ainda não se cumpriram em nós. Nossa mente ainda é muito a mente do mundo. Como Romanos capítulo 12 diz, não se conforme, mude a sua mente. Ponha aqui a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Quando eu escrevi Dimensões, eu coloquei lá em uma das lições, um dos capítulos, dizendo assim, o novo homem da aliança é o velho homem. O novo coração ainda é o velho coração. Nós somos teimosos, sim. Nós somos de coração duro, sim. Nosso coração não se move para o outro, não. A gente não abre mão. Se eu não gosto de alguém, como alguém me disse, olha, não me obrigue a amar as pessoas. Eu posso trabalhar, eu posso fazer parte da mesma equipe. Eu estou falando de um obreiro desta igreja, falando comigo sobre outro obreiro. Eu posso trabalhar com ele, mas eu não tenho que amá-lo. Aí eu fico pensando assim, gente, de duas uma. Ou nós não estamos na nova aliança, ou este novo homem da nova aliança ainda é o homem velho, o coração velho. Outra coisa que não se cumpriu ainda, Hugo, da nova aliança, é que Deus diz assim, eu colocarei a minha lei dentro deles. Vamos combinar uma coisa? Este ano eu completei 44 anos que eu sirvo ao Senhor. É a primeira vez que eu estou vendo estas coisas aqui. Eu sei que eu estou falando para muitos crentes que têm 10 anos de crente, têm 2 anos de crente, têm 20 anos de crente. Nunca leram a Bíblia. É provável que eu esteja falando hoje, nesta manhã, para pessoas que há muitos anos de crentes não sabem achar uma referência. Onde está a Segunda das Crônicas? Tem que ir lá para o índice.
rei Josias, rei Zedequias, rei Eliaquim, rei Conias. Quem foi Conias? Quem foi Jeconias? Não sabe que se trata de uma mesma pessoa. Não sabe absolutamente nada. Aí a gente entra na promessa da nova aliança. Eu colocarei a minha lei dentro dele. Outra coisa que nós não temos ainda da nova aliança, diz que ninguém precisará ensinar o seu irmão, porque todos me conhecerão. O que eu estou fazendo hoje de manhã, o que eu tenho feito nos últimos domingos para trás, foi uma coisa que Deus não previa. Deus previa que você tivesse tudo isso já dentro de você, que você soubesse de tudo isso. No entanto, meu irmão Hugo, algumas pessoas que não estão assistindo nossa lição hoje de manhã, porque estão na Praça dos Três Poderes, estão colocando a sua esperança nos três poderes. Na verdade, em um poder, porque agora aquela praça, para alguns crentes, é a praça do um poder. Porque eles não querem o poder legislativo, agora descobriram que o poder legislativo é corrupto, descobriram que o poder judiciário é corrupto. Quer dizer, a praça dos três poderes virou a praça do um poder só. E agora as pessoas adoram uma caixinha chamada cloroquina. Ei, eu pedi que algumas pessoas testemunhassem e mandassem um testemunho para nós, dizendo, olha, nós temos dúvida se cloroquina, ivermectina, sei lá o que é esse negócio de ina, cura. Não temos ainda vacina. Então o testemunho é, Deus me curou. Deus me restaurou a saúde. Daí Romanos 14, 8, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você não está salvo pelo seu presidente, você não está salvo por uma caixinha de remédio. E mesmo que você esteja no hospital, como o irmão Moraes, que chegou aí para a UTI e foi restaurado e voltou para casa essa semana, ele foi restaurado pelo Senhor. O que eu gostaria era que crentes hoje vivessem mesmo com uma lei internalizada, uma mente dirigida pelo Espírito de Deus, um coração maleável, e não pessoas que dizem assim, não me obrigue a amar fulano, eu posso trabalhar com ele, mas não vou amá-lo. Pessoas que deixassem de puxar tapete dos outros, pessoas que deixassem de criar intriga, pessoas que inclusive se deixassem levar pela intriga dos outros, que compram brigas que não são delas, pessoas que estão tomando partido. Ei, isso não é nova aliança. Jeremias não pregou isso. Bom, então como ser crente hoje? Eu acho que nós deveríamos ainda, Hugo, fazer um grande esforço para sermos coerentes com a nova aliança que Deus já fez conosco. Deus fez uma nova aliança conosco. Mas o fato de estarmos na nova aliança não quer dizer que Deus não faça exigências hoje. A ideia, então, é pessoas que fazem parte da aliança com Deus devem estar se esforçando para que aquilo que Deus planejou como sendo parte da nova aliança sejam parte da nossa vida. Mente nova, coração novo, lei internalizada. Conhecêssemos o Senhor, fôssemos guiados pelo Espírito Santo. Eu tenho pregado isso, 23 anos, porque é isso que eu acredito. Eu não estou duvidando de médico, não estou duvidando de remédio. Há um ano atrás, no mês de maio, eu fui operado, fui curado através do médico de remédios, mas Deus me curou. É essa a certeza que nós deveríamos ter. Nós não deveríamos, então, por causa disso, demonizar todas as outras coisas e colocar nossa confiança no único rei. Parece que o profeta Isaías estava tão embevecido com o rei Uzias. Ele acreditava tanto no rei Uzias, um bom rei. Uzias foi um excelente rei. Acontece que Isaías estava confiando tanto nele, que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías ficou sem chão. Mas o que fez ele quando ele ficou sem chão, sem nenhuma crença, agora sem nenhuma esperança? Ele foi para o templo buscar ao Senhor.
E quando ele foi para o templo, ele compreendeu uma porção de coisa. Por isso o capítulo 6 de Isaías começa: no tempo ou no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías compreendeu então que no dia que morreu o seu amigo, o rei Uzias, e talvez até o seu parente, ele compreendeu que o único rei, ou o único reino, o único trono inabalável, sublime, eterno, é o reino, o trono e a pessoa do Senhor. Eu gostaria sim que no ano 23 e talvez nos próximos anos, é isso que eu vou continuar pregando, é o Senhor que importa, é o Senhor que é o centro da nossa vida, é o Senhor que deve ser o foco do nosso olhar para Ele. E Ele faz isso através de homens que pregam a palavra e conhecimento da palavra. Eu não quero polemizar aqui, mas Josias começou a buscar a Deus, pessoalmente. Depois ele levou o povo para um tipo de reforma religiosa. Mas a reforma do centro, de buscar ao Senhor, ele começou a fazer quando ele conheceu a lei do Senhor, quando ele ouviu, quando ele leu. Meus irmãos, não tem outra coisa, e assim, parabéns às pessoas que têm um ministério de oração, parabéns às pessoas que oram, parabéns às pessoas que vivem pela oração, mas vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam ler a palavra de Deus, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, até as nossas orações correm risco de nos desviarmos dele, de pedir coisas erradas. Vocês oram, como diz Tiago, oram, mas oram errado. E como é que a gente sabe? Palavra do Senhor, palavra do Senhor. A verdadeira reforma, a base de todas as reformas, vem com a leitura da lei. A gente vai ver isso no ministério de Neemias domingo que vem. Não há reforma verdadeira sem a base da palavra do Senhor. E o que eu quero, o que eu estou me esforçando, que eu peço que os próximos professores façam isso, que diretores de escola dominical se empenhem o máximo possível, é Bíblia, conhecimento da palavra. A nova aliança está lá, inaugurada por Jesus, mas nós não conhecemos a nova aliança se não for na palavra do Senhor. Eita Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. E eu acho que eu já fiz a... Eita! Gisela, Marilda, terminamos. Pastor querido, temos mais 2 perguntas. Tá legal. Podemos finalizar com essas 2? Sim. Amém. Você que manda. Eu sou o seu servo. Pastor querido, que honra. A pergunta, pastor, que eu vou ler agora é da irmã Luciana, e é uma pergunta muito boa, viu, pastor? Muito boa legal. Pergunta. Um beijo para Luciana. Já que Josias foi o melhor rei que Israel teve, até mais que Davi, então por que, ao invés de Davi, Josias não foi o homem segundo o coração de Deus? Bom, o que nós temos é que Davi é assim definido, como o homem segundo o coração de Deus. No entanto, há uma coisa muito semelhante lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, assim, nenhum rei foi igual a ele. Por outro lado, Israel tinha pecado tanto, mas pecado tanto, que Deus deu a Josias um prêmio. Ele disse, já que você me buscou, eu ouvi você, eu amei você, você vai viver em paz, vai governar em paz e morrer em paz. Então veja como este homem é amado de Deus, e de alguma forma é assim, o rei segundo o coração de Deus. Ele fez tudo, diz que ninguém se apegou a Deus do jeito dele. Quando diz que também Davi é um rei segundo o coração de Deus, quase uma comparação entre Davi e Saul. Saul fazia tudo pela cabeça dele. Davi era um homem que buscava a Deus, como nós vimos em 8 ocasiões, Davi está agindo e perguntando a Deus se ele devia fazer aquilo mesmo ou não. Luciana, meu amor, eu quero ver você, Luciana.
à frente de uma classe e eu vou ser seu aluno, tá ligado? Obrigado. Tudo Boa bom. pergunta, né, pastor? É, muito boa, muito boa. Obrigada. Tá muito boa a aula. Joia, obrigado. De nada. Pastor Naldo. Olá, estou aqui novamente com o mesmo questionador, o JP, nosso adolescente, e ele perguntou o que estava acontecendo com Israel enquanto Judá estava em cativo na Babilônia durante todos esses 70 anos. A política da Síria eles dominam, pegam parte do povo dominado e espalham entre as nações, e pegam pessoas de outras nações dominadas e trazem para ali, no caso, Israel. Então, o que você tem ali na parte norte de Israel é um misto de gente de israelita com estrangeiros que moram ali. E o que há ali é um tipo de uma união de pessoas israelitas com não israelitas e que começam a viver juntos e que misturam vida, misturam etnia e misturam religião também. Isso cria um tipo de uma religião samaritana. No Novo Testamento a gente vai ver muito isso. Diz que Jesus tinha que passar pelo meio da Samaria e os samaritanos começaram a ser um tipo de pessoas que são e não são. Adoram a Deus, mas não adoram. Adoram, ou fazem de conta que adoram e não adoram. Os samaritanos passaram a ser um tipo de povo infiel, exatamente por causa dessa mistura. A gente vê lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, essa descrição de Israel. Nós lemos um pedaço daquele capítulo, e as pessoas então começam a adorar a Deus, mas adorar os deuses que trouxeram de fora. E aí Deus manda leões que matam essas pessoas, e aí o rei da Síria fica sabendo, manda um sacerdote israelita para ensinar o povo ali. Mas eles aprendem a adorar a Deus e não deixam de adorar outros povos. Então o que você tem aqui é uma religião mista, um povo misto que é adorador de Deus, mas adorador de outros deuses. Sabe aquele chove não molha? Aquele é e não é? Aquele fica, mas não é? Assim é o povo samaritano. Acontece que para Deus, esse tipo de chove não molha, esse metade-metade, não serve. Lembram que o profeta Hanani falou para Josafá, semana passada, 2 das Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Veja que a promessa da nova aliança é que Deus vai dar um coração que seja totalmente dele. O povo samaritano, JP, criou um tipo de religiosidade que é e não é. Chove, mas não molha. É quente, mas é frio. Adora a Deus, mas adoram outros deuses. Eu queria falar hoje rapidamente sobre as reformas do segundo Manassés, não é? Do tempo em que ele se converte, ele se volta para Deus, mas diz que as pessoas estão tão acostumadas a adorar nos altares que se multiplicaram na terra de Judá, que eles adoravam em altares, ainda que adorassem só a Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Então os samaritanos são esses. Jesus fala com aquela mulher samaritana, lembram? João capítulo 4, e eles estão ali discutindo, ela acha que ela é fiel, Jesus está dizendo, olha, a conversa é outro nível, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. JP, um beijo do seu coração, cara. Continua estudando, continua se esforçando. Eu quero que você faça isso, JP, agora com o seu professor Henrique. Aperte o cara aí para ele estudar mais e ele ser melhor do que eu no futuro, viu? Continua apertando o cara aí. Obrigado, um beijo no seu coração. Professora Gisela, foram as duas perguntas da Luciana e JP? Sim, pastor. Inclusive, ele acabou de agradecer, viu?
Opa! Obrigado, pastor. Amém. 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 É isso aí. É isso aí. Eu acho que a aula não acabou, mas o tempo acabou, não é? Podemos fazer a oração final, pastor? Eu acho que devemos fazer a oração final desta lição de hoje, né? Eu gostaria de convidar o meu querido professor Edson para encerrar a nossa aula de hoje. Isso. Ok. Antes de orar, como nós conversamos na reunião, João Pedro, você falou sobre Josias e Davi. Na próxima reunião de professores, eu quero defender Davi, que ficou de lado. É amanhã, viu, professor Edson? A próxima reunião é amanhã. Tá legal, beleza, beleza. Isso mesmo. Legal. Muito bem. Vamos encerrar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te somos imensamente agradecidos por esta manhã. Somos gratos pelo que acabamos de ver e ouvir a respeito da tua palavra santa, dos teus ensinamentos. Como nós ouvimos, Senhor, que nós meditemos sobre tua palavra de dia e de noite, a fim de que nós possamos aprender, e não só aprender, mas que nós possamos praticar, de fato, tua palavra, e que esta prática aconteça em todos os níveis da tua igreja. Nós te agradecemos a vida do pastor João Pedro, e agradecemos à Igreja Batista no Lago Sul pelos seus 23 anos de existência, Senhor. Por tantas e tantas vidas que já passaram por esta igreja e por tantos e tantos resgates que foram feitos das pessoas que entraram por estas portas. Que elas continuem abertas a fim de que outras pessoas possam vir te conhecer através do trabalho desta igreja. Nós te pedimos, Senhor, o restante do dia de paz e que nós nos preparemos para a tua palavra logo mais à noite, às 18 horas. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, muito bom, muito bom. Eu não sei porquê, professora Gisela, o meu professor Alex ficou quieto hoje. O Alex não acordou, não? Bom dia, pastor. Estou aqui. Alex, Hoje eu meu só- amigo. Hoje eu só quis beber da fonte. Maravilhosa a aula. Parabéns. Valeu, Alex. Bom ver você, cara. Amém. Alex, você sabe do Petrônio, por onde ele anda? Pastor Petrônio tá aí do lado da esposa, abraçadinho os dois assistindo a aula. Uma benção. Que beleza, que beleza. Já te ligo, peraí. Cadê? Tá aqui, pastor. Não, tá aqui, eu não tô... Ó, o pessoal do Estúdio 1 não tá cortando pro Petrônio. Ô, produção, corta pro Petrônio aí, né? Corta pra mim, corta pra mim. Petrônio, tem um cara aqui que disse que é teu amigo. Não é amigo não, cara. Aê! Aê! A Janete é a parte bonita do Petrônio. Um beijo pra vocês, viu? Ô, Petrônio, dá um abração na Rebeca pelo aniversário dela. Falou? Pode deixar. Joia, Deus abençoe Saudades você. de você, Petrônio. Você precisa aparecer, cara. Tô sempre por aqui, cara. Sempre por aqui. Opa! Tá bom. Joia, beleza. Grande abraço para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, pastor. Bom dia. Até a noite. Bom dia. Edson, Boa noite. Oi. tô contigo com o Davi, hein? Tá bom. Tô contigo com o Davi. Porque isso me lembrou a lição 2 ali, quando falou de Salomão e de Saul, né? Saul Isso. amado por Samuel, mas Salomão amado por Deus, né? Então, peraí, a gente ainda vai conversar sobre isso.
Vamos. Vamos. Com certeza. Eu ia provocar o pastor hoje também com Oséias, mas aí ele não deixou. Mas ainda faltou falar sobre Jonas e Nínive, a pregação, quantos anos aconteceu a pregação, que ano aconteceu a pregação de Jonas e a recuperação. Tem muita coisa ainda que precisa ser, mais umas 5 aulas a respeito do negócio aí. Rapaz, Por isso que eu falei que não pode terminar agora. Meu irmão, Por isso ainda que eu falei pelei que vai ainda. uma continuidade. Olha como é que tá. Isso Tem mesmo. R$600 aqui, cara. Isso aí. Isso aqui é só degustação. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é a entrada. Aí, ó quem sabe. Ó quem sabe aí. Ó quem sabe aí, ó. Tô aqui, muito obrigado aí, pessoal, pela aula. E o meu pastor, o senhor achou? Ô, Enoque, eu tô aqui porque você não quis dar essa aula. Essa aula era sua, rapaz. Não, doutor, rapaz, que isso, brincadeira. Enoque, você tá aí do lado de fora porque tá na hora do translado, é? É, rapaz, preparando pra subida. Atendendo um amigo aqui. Eu não sei porque o Enoque só aparece com a cara inchada nos domingos de manhã, assim. Valeu, obrigado, querido. Não, rapaz, de tanto orar por você, Edson. Obrigado, continue. Enoque. Oi. Então eu tenho uma notícia ruim, não tá adiantando não, hein, amigo? Pede pra Cris orar com você também. Pois é. Pessoal, abraço, meu povo. Deus abençoe. Um abraço. Deus Eu abençoe. gostando de ver a participação de Santa Maria, Enoque. Ô, João Pedro. Tá, beleza. Abraço, meus irmãos. Abraço para vocês. Pastor Enoque, João Pedro. Até mais. Grande Edson. Opa, valeu. Tchau, Enoque. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Fui.